Então, mais uma vez, bom dia a todas, todos, todes. Eu me chamo Aline, sou bolsista de iniciação científica do projeto de pesquisa e extensão Entre Artesanias da Diferença, que é vinculado à Faculdade de Educação da URGS e tem a Universidade do Estado do Amazonas como parceria. Esse encontro ele vai ser gravado e disponibilizado no YouTube para que a nossa rede, que não pôde estar aqui presente, possa acompanhar esse debate, esse tema que é tão atual. Então, sem mais delongas, eu convido o Daniel para se apresentar. É ele quem vai estar, então, mediando o encontro de hoje. E aí, o Daniel que vai estar ditando, assim, né? Como é que vai acontecer esse encontro nessa manhã. Então, tudo contigo, Dani. Tá bom, muito obrigado, Aline. Bom dia a todos, todas e todes. Eu me chamo Daniel, mas podem me chamar de Dan, tá bom? Quero agradecer a presença da Aline Souza, aqui tem a Aline Matos, tem a Aline Souza. Daqui a pouquinho eu te passo algumas saudações, Aline, tá? Gente, eu fiz uma pequena, na verdade, uma pequena busca, assim, sobre o tema da sexualidade e a deficiência. E aí eu gostaria de trazer para vocês os resultados dessa busca, desse processo, para a gente pensar essas questões hoje com um pezinho ali a partir da interseccionalidade. Então eu vou fazer uma apresentação aqui rapidinho, e aí depois a gente abre um espaço para discussão, para pensar todos esses processos. Durante a apresentação, quem tiver alguma dúvida, alguma intervenção, alguma questão nesse sentido, pode se sentir à vontade para falar, mas eu gostaria que falasse, porque aí, como eu vou estar fazendo a apresentação, eu não vou estar vendo vocês. Então, se você digitar no bate-papo, eu não vou conseguir ver. Então, vocês podem me interromper mesmo, sem nenhum problema, para a gente fazer uma discussão bem aberta, tá? Bastante horizontal. Eu vou fazer a nossa apresentação agora. Só um cadinho, gente. Eu só queria que alguém me confirmasse se consegue ver, se está aparecendo certinho para vocês. Sim. Está aparecendo, né? Gente, então, eu trouxe aqui meio que um mini currículozinho para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória. Eu me chamo Daniel Cerdeira de Souza, eu sou psicólogo por formação, me formei com políticas públicas em uma faculdade particular aqui de Manaus. E aí a minha trajetória envolveu algumas especializações, a especialização em psicologia social e também em terapia cognitiva comportamental. Hoje atuo clinicando, dando supervisão e tudo mais, supervisão em clínica, no caso. Fiz um mestrado em psicologia e processos psicossociais pela Universidade Federal do Amazonas. Aí defendi a dissertação em 2016. 2016 não, 2018, desculpa. Dezembro de 2018. E finalizei também um doutoramento em Psicologia Social e Cultura pela Universidade Federal de Santa Catarina. Defendi minha tese agora em setembro, há um mês, quase 2 meses. Não, hoje é 17, né? Há exatamente 2 meses atrás eu defendi a minha tese na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu discuti sobre violência nas relações homossexuais masculinas. Foi uma experiência muito legal, muito, muito bacana. A minha tese já está disponível, se alguém de vocês tiver de repente interesse em lê-la, eu posso depois disponibilizar. Na dissertação, eu trabalhei com o tema de relacionamentos abusivos, investigando violência nos relacionamentos íntimos de jovens acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas. Foi um trabalho também bem bacana. Mas para hoje, eu trago essa reflexão sobre a sexualidade de pessoas com deficiência. E como foi que eu cheguei nesse caminho? Eu cheguei na deficiência, nesse tema de estudo chamado deficiência, no doutorado, com uma grande referência à professora Marivete Gesser, que é a professora que é coordenadora do Laboratório de Estudos da Deficiência na UFSC. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa sensacional, participou da minha qualificação e da minha defesa na tese, e foi por curiosidade, assim, lendo um capítulo de livro que ela havia publicado que me despertou, que me aproximou, na verdade, desse tema. E aí eu penso
que esse movimento que eu trago, né, de muito sem querer estar lendo um capítulo de livro e isso abrir possibilidades para investigar a deficiência, é um tema, retrata um pouco da invisibilidade, da, da negação, né, dos direitos de pessoas com deficiência que não são nem observadas, nem vistas, nem pensadas como sujeitos de direitos, muitas vezes. E aí, como eu sou um investigador do campo de sexualidade e gênero, eu pensei em juntar as duas coisas em uma para, de repente, trazer essa reflexão para a gente aqui hoje. E aí, para a gente começar, então, a reflexão, eu trouxe alguns tópicos reflexivos para a gente pensar a questão da sexualidade. E aí, como que a gente começa esse processo, então? Muitas teorias na psicologia, a gente vai pensar mesmo a psicanálise, a questão do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, dão um papel assim para a sexualidade. A psicanálise dá um papel central assim para a sexualidade. O Erik Erikson já vai trazer em algumas das suas fases do desenvolvimento, das suas idades, né, do homem, já vai dar um espaço para a gente pensar a vinculação afetiva, vinculação sexual também, né? E quando eu fui investigar, quando eu fui resgatar um pouquinho sobre a questão do conceito de sexualidade, eu encontrei alguns estudos da Organização Mundial de Saúde que vão defender a sexualidade como um aspecto central na vida do ser humano, mas é um aspecto central que não é reduzido somente à questão do ato sexual, é uma coisa muito mais ampla do que isso, né? O ato sexual em si faz parte do processo, a excitação sexual e tudo mais, mas a gente tem, para além disso, muitas outras questões, como, por exemplo, a identidade de gênero, a expressão de gênero, né, como a pessoa se identifica dentro das categorias que a gente tem, dentro das possibilidades de generificação que a gente tem, e como que a pessoa expressa o seu gênero, né? E aí a gente vai pensar que o corpo tem um processo, um papel bastante importante nessa identidade, nessa expressão de gênero, certo? A gente também tem um outro ponto muito importante, que é a questão da afetividade. E a gente pode, se a gente vai pensar a afetividade enquanto processo sexual, né? Ela pode pode andar um pouquinho próximo ali da orientação sexual. E claro, a gente não vai ficar definindo esses processos, né? Mas aí a orientação sexual, enquanto aspecto da sexualidade, ela faz parte desse grande conglomerado, né? Mas para além disso, né? Eu acho importante que a gente também pense a sexualidade como um ato político, né? Como uma luta política, né? Mas Daniel, Dan, assim, luta política para quem? Quem tem direito ou quem tem o seu direito garantido, né, no exercício, para o exercício dessa sexualidade, para o exercício dessa identidade, dessa expressão de gênero, dessa orientação sexual, e enfim, quem é que consegue, quem é que a quem é permitido a questão da vivência dessa sexualidade, né? Para pensar essa questão como uma questão problemática, como uma questão histórica e para uns proibida e para outros permitidas, a gente vai ter a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, que tentam aí possibilitar que as populações possam pensar-se como sujeitos sexuais, como sujeitos de direitos sexuais e também sujeitos de direitos reprodutivos, no sentido de pensar planejamento familiar, casamento, matrimônio, maternidade, paternidade, né? Se a gente vai pensar casais homossexuais, a gente também vai pensar direitos reprodutivos e sexuais voltados, por exemplo, à questão da adoção, e não somente da adoção, né, mas da própria reprodução assistida também. Tem uma série de processos que podem ajudar a gente a fazer essa reflexão. Mas para a gente pensar essa sexualidade, a gente não pode pensá-la como algo que se encerra em si, que acaba que começa nela e que finaliza nela mesmo, né? A sexualidade e todos esses conglomerados de questões que a gente está observando aqui em cima,
elas vão seguir meio que a moral vigente na época e no contexto histórico do qual a gente está falando, né? Então, a gente observa mudanças, e ainda precisamos avançar em muitas outras mudanças, né? Muito proeminentes, muito pertinentes durante a história da humanidade, em relação a como essa humanidade observa, por exemplo, a questão da reprodução, a questão dos direitos sexuais, a questão da orientação sexual, a questão de gênero e tantos outros processos, né? Ah, rapidinho, só para a gente entender um pouquinho a diferença entre moral e ética, né? Claro que a discussão sobre moral e ética não se encerra nesse exemplo muito resumido que eu vou tentar dar aqui, né? Se a gente vai pensar moral, a gente está pensando em regras sociais que vão regir o comportamento das pessoas, e se a gente está pensando no processo ético, a gente está pensando em como que a gente pode refletir sobre esses processos morais e a partir daí criar então novas possibilidades. Ah, lógico, essa é uma definição muito, muito, muito rasa, muito pequena, muito resumida, né? Mas só para a gente ter um norte do que a gente está pensando aqui. Então, se a gente vai pensar a sexualidade num processo histórico, a gente parte a gente pensa em diversos processos, como, por exemplo, a repressão sexual dos direitos das mulheres, que ainda hoje é um processo presente, principalmente aqui no nosso país. A gente não pode deixar de pensar essa sexualidade como entrelaçada ao racismo, como entrelaçada ao colonialismo, como entrelaçada à branquitude, como entrelaçada à classe, a tantas outras questões, né? Então, se a gente vai pensar a sexualidade em contextos, aqui na região amazônica, em Manaus, onde eu estou exatamente, a gente vai ter processos voltados à sexualidade que são muito, mas muito diferentes em relação a processos da sexualidade de uma outra metrópole, por exemplo. Mais especificadamente, se a gente vai pensar a questão da família, da tal da família, né, que hoje tá em voga que, meu Deus do céu, né? A gente observa que no contexto amazônico, na verdade, eu ia pensar em um contexto indígena, né? Mas eu penso que é um equívoco também pensar em Amazônia como um processo exclusivamente indígena, né? Eu penso que o Brasil, América Latina, é terra indígena, né? Se a gente vai pensar, lógico, de uma ótica do colonialismo, de uma ótica de genocídio colonizador, né? Mas aí o que a reflexão nesse momento se volta que configurações familiares de, de aldeias indígenas, de comunidades indígenas, são muito diferentes dessa monogamia histórico-social que foi criada para o controle da sexualidade nas populações mais urbanas, né? Então, inclusive essa discussão sobre monogamia é algo muito polêmico, né? Muito delicado, que atinge as pessoas do ponto de vista emocional muito forte, né? Mas aí, se a gente nesse momento aqui com vocês, eu quero pensar a sexualidade como um direito político, né? Como um resgate, como um processo mesmo de resistência política, mesmo no sentido de que pessoas com deficiência precisam reclamar a sua existência, precisam gritar, eu existo, eu estou aqui. E aí, como será que fica o processo da sexualidade em relação a essa questão, né? E aí eu tento pisar um cadinho, tento beber um pouquinho dos estudos do Michel Foucault. E aí eu trouxe para esse jogo aqui a questão do conceito chamado dispositivo da sexualidade. O que seria então esse dispositivo? Para o Michel Foucault, a gente pode pensar no dispositivo da sexualidade como sendo verdades. Verdades meio que absolutas, né? Que vão ditar, vão controlar, que vão regular, que vão dizer como que essa sexualidade deve ou não ser vivida, deve ou não ser pensada, sentida, quem pode, quem não pode. E aí tem um ponto, né? Quem pode fazer isso, quem pode viver isso e quem deve viver esse aspecto, aquele outro aspecto da sexualidade. De maneira geral, a gente precisa pensar assim, eu gostaria de que a gente aqui pensasse a sexualidade dessa maneira política, dessa maneira que vai para além do ato sexual e dessa maneira que pode fazer com que a gente entenda esse outro como um ser de direitos também, como um sujeito de direitos também. E não somente isso. A sexualidade, ela também acaba sendo
uma categoria, claro, né, uma categoria muito ampla, que tem várias outras categorias dentro, né, mas uma categoria que produz subjetividade, né, que produz subjetividade nos sujeitos, que é produtora desses processos de subjetividade. Avançando nessa discussão, eu trouxe 3 questões que podem ajudar a gente a compreender a deficiência. Né? E aí, infelizmente, eu vou ter que começar pelo modelo biomédico, que ainda hoje, nos cursos de psicologia, e claro, eu falo dos cursos de psicologia porque é o lugar que eu me encontro, que eu estou, né? Mas eu acho que dá até para a gente estender um cadinho mais essa questão para cursos de saúde e para outras áreas também do conhecimento, onde o modelo biométrico é um modelo que vai ditar a compreensão da deficiência, né? Sendo esse modelo aquele que vai dizer que a deficiência é uma lesão estritamente restrita ao corpo, restrita ali ao corpo, e se esse corpo possui uma lesão, esse corpo ele é deficitário, ele é incompleto. Se ele é incompleto, ele necessitaria quase que compulsoriamente de correções, de intervenções médicas que vão partir desse saber biológico, né, desse saber medicinal. O próprio Michel Foucault vai também trazer a questão de como que a medicina, como que os conhecimentos médicos, né, acabaram se firmando na sociedade como maneira de ditar quem seria saudável ou quem não seria saudável, o que seria essa ideia de saudável, né? Como o modelo biomédico, como os conhecimentos médicos regulam a vida das pessoas. Em relação à deficiência, ainda hoje, um aspecto social, né, existe essa noção do modelo biomédico, da compreensão da deficiência a partir do modelo biomédico. E é o modelo biomédico que vai sustentar, por exemplo, não somente as intervenções médicas, né, mas aquilo que se pensa sobre a deficiência, como, por exemplo, aquela perspectiva de que a pessoa deficiente, de que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa, ela é um herói, né? É a pessoa da superação, a pessoa essa questão da superação, essa narrativa sobre pessoas com deficiência, a partir de uma ideia de superação, ela tem origem ali no modelo biomédico. Ou mesmo aquela narrativa da pessoa com deficiência como coitada, como não autônoma, como não, como não passível de viver experiências como todas as pessoas. Né? O modelo biomédico não entende a diversidade corporal. Ele só entende a norma corporal, né? A norma biológica, a norma de funcionamento biológico corporal, que seria regulada por esse conceito de ser saudável. E aí tem um ponto importante para a gente pensar, se a gente vai resgatar o Michel Foucault, é que como que essa questão dos próprios direitos sexuais e reprodutivos, né, como essa questão do modelo biomédico acabaram sendo utilizadas e acabam ainda hoje sendo utilizadas para criar sujeitos saudáveis, no sentido desses sujeitos poderem ser produtivos economicamente e também dóceis do ponto de vista governamental, né, para que esses sujeitos possam ser facilmente. Vai protestar não, vai protestar para quê? Vai questionar o governo para quê? Né? Tem que trabalhar bastante. O negócio é trabalhar para viver. Então, o modelo biomédico, né, acaba estando também presente nessas outras compreensões que vão para além do corpo, né? Então, uma pessoa precisa ser saudável para poder trabalhar, para poder sustentar um modelo capitalista, para poder sustentar um modelo de geração de lucro acima da vida. Né? E aí, só um pouquinho. E aí, esse modelo, ele e, na verdade, foi e ainda está sendo questionado, né? Por movimentos sociais e políticos de pessoas com deficiência, né? E o que acontece? Essas pessoas com deficiência vieram questionar a questão de que, não, a deficiência, ela não está escrita no meu corpo. A deficiência, ela está no social.
ela está nas barreiras sociais que não consideram que existam corpos diferentes, que exista uma diversidade de corpos. Então, uma lesão por si só não é suficiente para gerar a experiência de deficiência. É possível que você tenha uma lesão no seu corpo, que você tenha uma condição físico-biológica, mas essa condição por si só não é suficiente para gerar a experiência de deficiência. A gente também vai precisar da interação entre essas lesões com as barreiras sociais que impedem a sua participação. Que barreiras são essas? São barreiras arquitetônicas, são barreiras atitudinais, são barreiras de acessibilidade e tantas outras barreiras que impedem que pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de lesão, participem da sociedade do ponto de vista igualitário, de um ponto de vista minimamente igualitário. O modelo social da deficiência ele acaba sendo meio que uma revolução, né? Na maneira como a gente olha, na maneira como a gente observa a deficiência. E mesmo nessa perspectiva, aí tem um ponto interessante, é que a nossa legislação hoje, e aí eu estou falando de 2021, né? Quando pensa a pessoa com deficiência, vai pensar a pessoa com deficiência a partir desse modelo social, né? A nossa legislação, o estatuto da pessoa com deficiência, né? Vai pensar a pessoa com deficiência a partir dessa definição, da questão dessa interação. Tá. Só que a gente encontrou limites. Existem limites nesse modelo, que, claro, é um avanço e tudo mais, né? Principalmente para pensar autonomia e independência de pessoas com deficiência, né? A gente vai pensar também em avanços financeiros, a gente vai pensar em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e tudo mais. Só que aí, algumas problemáticas acabaram sendo levantadas por mulheres feministas, né? Que mulheres feministas são essas? Né? Foram mães de pessoas com deficiência e propriamente mulheres com deficiência. Né? E aí a gente passa a falar, então, de uma segunda geração desse modelo social da deficiência, que vai trazer para o jogo algumas questões importantes para a gente pensar. Primeiro, pensando a questão da deficiência como produtor de subjetividade, né? Claro. E o modelo social, a primeira geração do modelo social da deficiência trouxe essa perspectiva de compreender a deficiência a partir dessa interação, né? Então, se a gente mudar o social, se a gente permitir a acessibilidade dessas pessoas com deficiência, elas podem se tornar mais independentes, elas podem ter acesso, se a gente observar, por exemplo, a questão do ônibus, né? Então, tem aquela questão aquela escada que é móvel, né? Que pode possibilitar que pessoas com algum tipo de locomoção, algum tipo de dificuldade de locomoção, né, possam usar o transporte coletivo, que a ideia é que seja para todos. Tá, tudo bem. Esse modelo acabou sendo importante, é deveras importante, é deveras significativo. Só que aí essas mulheres feministas vieram trazendo uma provocação para a gente pensar junto. Existem pessoas com deficiência que, mesmo que do ponto de vista social se retirem todas as barreiras, essas pessoas não vão conseguir participar da sociedade em pé de igualdade, ou em pé de... não vão poder ter plena participação na sociedade, por conta das suas características, por conta das suas questões. Né? Então, existem... E aí tá, isso é um problema? Não. Essa pessoa com deficiência que tem comprometimentos que são complexos, que são ali que trazem essa complexidade da sua experiência de deficiência, são menos valiosas ou têm sua vida pensadas a partir de um valor mais baixo que outras pessoas com deficiência que poderiam, por exemplo, trabalhar, pegar ônibus, fazer e ter acesso a outras questões? Não. O que essas teóricas feministas vêm propondo, né? Que mesmo se essas pessoas, mesmo se retiradas as barreiras e essas pessoas não conseguindo participar da sociedade em pé de igualdade, vamos colocar assim, né? ou de maneira mais autônoma possível, essas pessoas também podem exercer sua autonomia.
Por isso, a gente rompe, então, com essa ideia de independência, que foi observada bastante ali naquele modelo social, na primeira geração do modelo social da deficiência, para pensar, então, a autonomia com apoio, no sentido de que você, pessoa com deficiência, que tem complexidades em relação à sua experiência, você também consegue ser autônomo. E a sua autonomia vai ser considerada uma autonomia com apoio. Por isso, a gente traz, então, para o jogo o conceito de interdependência, no sentido de que essa pessoa com deficiência, com seus comprometimentos, consegue ser autônoma, sim, mas a autonomia dela é uma autonomia com apoio. Por isso, o cuidado, ele precisaria, então, ser pensado como questão de justiça social. Porque existem pessoas com deficiência que não conseguem, por exemplo, comer sem ter apoio, tomar banho, a questão de higiene básica, né? Sem ter apoio. E essa pessoa com essas complexidades, ela também tem direito, ela também é um sujeito de direito, ela também é um sujeito que está ali para o exercício do seu direito. Ótimo. Sendo então o cuidado pensado como uma vibe de justiça social, ele precisa ser incorporado na política pública. Porque o que acontece? Não basta só que a escola, por exemplo, tenha rampa de acesso, vamos colocar assim, ou mesmo que a escola seja toda projetada, bonitinha, né, para pensar a acessibilidade da maior da diversidade corporal, da maior diversidade corporal possível, né? É preciso também que todo o trajeto à escola seja inclusivo. Que todo o trajeto à escola ou mesmo ao espaço educacional seja inclusivo, para que as pessoas, para que todas as pessoas possam ter acesso. E essa discussão da educação inclusiva, principalmente nesse governo autoritário, nesse governo fascista, nesse governo incompetente que a gente tá passando, é muito problemático, né? É muito difícil. A gente já viu decretos do presidente Jair Bolsonaro tentando romper com avanços historicamente conquistados para pessoas com deficiência em relação à educação. Então, são questões muito problemáticas e que a gente precisa resistir, né? E aí temos também, e trago para hoje justamente a interseccionalidade. Pensando, claro, a interseccionalidade como esse atravessamento, né? Como corpos das pessoas são atravessados por categorias que potencializam a experiência de opressão, né? Potencializam a experiência de discriminação e tudo mais, né? Quando a Kimberly Crenshaw criou esse conceito, essa ferramenta de análise chamada interseccionalidade, ela estava pensando na experiência de mulheres pretas, né? Em como essas mulheres negras eram, de um lado, atravessadas pelo preconceito baseado em gênero, de outro lado, atravessadas pelo preconceito baseado em raça. Então, ela observou duas categorias produtoras de subjetividade, mas essas duas categorias atravessando o mesmo corpo da mulher e fazendo com que essa mulher fosse duplamente, triplamente, 10 vezes mais violentadas pela sua condição de ser uma mulher negra. E isso, a Kimberly Crenshaw observou essa questão principalmente em relação aos assassinatos de mulheres, aos feminicídios, né? E também a maneira como o sistema jurídico dos Estados Unidos trata essas mulheres pretas, né? Trata essas mulheres negras. Então, a interseccionalidade ela surge então como essa ferramenta de análise, como essa ferramenta que ajuda a gente a pensar como que várias categorias podem atravessar o mesmo corpo e como que esse atravessamento contribui para a opressão desses corpos. É muito interessante, né? E aí tá. Para pensar, então, esse nosso diálogo, hoje, gente, vocês estão aí, eu não estou vendo vocês. Quem quiser fazer alguma intervenção, pode falar, tá bom? Eu não estou vendo o chat nem nada, podem ficar bem à vontade. Então, para pensar o encontro de hoje, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer revisão de literatura. Quando eu tenho alguma curiosidade sobre alguma coisa, então eu vou lá, faço algum. Você vai entrar, se de repente entrar no meu lado, você vai ter um monte de artigos de revisão de literatura que são curiosidades que eu tenho sobre determinados temas. Eu acho isso muito legal. E aí,
vamos lá, surgiu a possibilidade de trazer essa reflexão para a gente, então eu vou fazer uma revisão de literatura sobre o que está sendo discutido dentro dessa perspectiva da sexualidade e deficiência, né? E aí, o que a gente encontrou? Eu digo a gente porque eu não fiz isso sozinho, né? Para esse encontro aqui agora, foram analisados 81 artigos, né, dentro aí das línguas portuguesa, espanholas e também da língua inglesa. Essas foram as bases de dados onde a gente foi lá colher os artigos, né, o periódico SCAPES, o Dialnet, a Redalit, a Cielo e também a Biblioteca Virtual de Saúde. E aí eu escolhi uma temporalidade de 2015 a 2021 porque eu acreditava que nós teríamos poucas produções, né? Mas quando eu fui, na verdade eu tinha escolhido uma temporalidade um pouco maior, porque eu acreditava que teríamos poucas produções, né? Mas aí quando eu vi o tanto de produção que a gente tinha sobre isso, e infelizmente esse tanto de produção que a gente tem sobre essa temática não são produções brasileiras, né? São produções, em sua maioria, em inglês e em espanhol. Aí eu resolvi fazer um recorte, vou fazer de 2015 a 2021. E ainda assim, foram encontrados, foram incluídos 81 obras dentro dessa perspectiva. A gente ainda está em processo de análise de outras obras. Então, para quando formos fazer um artigo um pouquinho aqui mais para frente, a minha expectativa é de que a gente tenha pelo menos 95 artigos incluídos. Mas vamos ver como é que vai estar esse negócio. E aí eu queria trazer para vocês os resultados disso, né? Foram criadas algumas categorias que discorrem um pouquinho sobre a sexualidade e pessoas com deficiência. E eu vou tentar fazer algumas perspectivas, algumas análises a partir da interseccionalidade, para a gente pensar mesmo essa ferramenta, como essa ferramenta de análise pode ser utilizada. E hegemonicamente, a primeira categoria e a maior categoria desse estudo versa sobre a questão do não reconhecimento da sexualidade de pessoas com deficiência, né? O primeiro tópico, e o tópico mais presente em quase todos os artigos analisados, se não todos os artigos, traziam esse mito, o mito da sexualização. Só que aqui a gente vê um atravessamento, aqui a gente vê uma intersecção, né? Esse mito, ele é preponderante em pessoas com deficiência intelectual. Se a gente vai pensar pessoas com síndrome de Down, por exemplo, né? De que pessoas com síndrome de Down ou pessoas com outro tipo de deficiência intelectual seriam assexuados, então, não sendo assexuados, essas pessoas não teriam desejo sexual, o próprio tesão, né? Ou mesmo não seriam competentes o suficiente para terem relações sexuais. E aí, quando a gente fala de competência para ter relação sexual, a gente está falando tanto de uma competência física, biológica, mesmo, no sentido se a gente vai pensar a excitação sexual, se a gente vai pensar a ereção em homens com deficiência, ou mesmo a competência psicológica, no sentido de que do consentimento, né? E pensando principalmente se essa pessoa é uma pessoa com deficiência intelectual. Se é uma pessoa com deficiência intelectual, ela não teria, então, competência para dar consentimento para ter uma relação sexual. Ou não teria desejo sexual, ou se teria desejo sexual, seria algo, como eu posso colocar, algo exagerado, algo doentio, algo desregulado. Então, existe essa contradição, a sexualidade da pessoa com deficiência não sendo reconhecida como um direito, né? Ou é uma patologia ou não existe, né? Outra contradição dentro desse processo foi a questão de que muitas pessoas com deficiência classificaram a sua sexualidade, viam a sua sexualidade como um fetiche para os outros. Então, se a pessoa se interessa por mim do ponto de vista sexual, eu sendo uma pessoa com deficiência, essa pessoa ela tem um fetiche, ela não tem um interesse genuíno em mim. Ela tem um fetiche em manter uma relação, em manter uma erotização, em manter algum tipo de relacionamento com uma pessoa com deficiência. Não existe um reconhecimento pleno, não existe um reconhecimento tácito dessa pessoa com deficiência, e a gente faz o atravessamento interseccional, né, pensando principalmente em pessoas com deficiência intelectual, como sujeitos sexuais. Né? Um ponto que sustenta isso
são as crenças sobre o infantilismo eterno de pessoas com deficiência. E isso é mais evidente em relação a pessoas com deficiência intelectual também, né? Dito isso, a pessoas com deficiência física, por não seguirem, aí a gente está falando de deficiência física, né? Pessoas com deficiência física, por não seguirem muitas vezes os padrões biológicos corporais, e mesmo a questão do corpo, né, da atração sexual, do corpo e tudo mais, acabam recorrendo ao autoerotismo. Só que, e aí a gente vai pensar masturbação, vai pensar toque, descoberta do corpo e tudo mais. Só que esse autoerotismo muitas vezes é reprimido pela família, né? Então, se a família, vamos pegar assim, pega o jovem com deficiência no flagra, se masturbando, tende a reprimir esse comportamento por não entender que esse jovem tem direito a explorar o seu corpo, por exemplo, né? Toda essa questão vai culminar na autopercepção desses sujeitos com deficiência como sujeitos que são aí, sem direitos sexuais, né? Um ponto problemático é que, assim, sendo a família, essa família, claro, sendo um núcleo central de desenvolvimento humano, né, para todas as pessoas, para pessoas com deficiência, essa família apareceu na literatura como um grupo que exerce uma tutela exagerada. Então, se a gente vai resgatar, por exemplo, os estudos do Michel Foucault, o Michel Foucault vai identificar, vai classificar a família como o que ele chamou de instituição disciplinar, que vai aí disciplinar os corpos das pessoas, as normas sociais, principalmente a norma de trabalho e também a docilização dos corpos. Mas só que aí a gente pode estender essa reflexão para pensar que a família também acaba disciplinando as pessoas à heteronorma, à cisgeneridade e tantas outras normas sociais. Nesse caso, a família também acaba disciplinando pessoas com deficiência à sexualidade, à não sexualização, ao não desenvolvimento sexual. E claro, aqui a gente não pode demonizar a família, né? Demonizar a instituição familiar. Meu Deus, olha como são vilões. Não, não é isso. A gente precisa olhar para isso em um contexto social muito mais amplo, porque nem essas famílias, nem essa família pode ter o conhecimento necessário para lidar com questões da sexualidade. Né? E isso é uma questão problemática, porque hoje a gente vê a discussão, né, dos setores mais conservadores da sociedade dizendo que a educação sexual é de responsabilidade da família e não da escola, e não de processos educativos, né? Só que o encontrado na literatura, e claro, estou fazendo aqui o recorte especificadamente sobre esse tema da deficiência, é de que essa família não tem preparo para lidar nem com a sexualidade de pessoas que apresentam limitações físicas, que não impedem a sua participação social, e quando esse processo avança para pessoas que têm limitações que mesmo com a eliminação das barreiras não conseguiriam participar socialmente, essa família acaba não dando conta, não tendo esse preparo. E aqui a reflexão se volta a como a educação sexual, a gente tem uma categoria mais aqui na frente, como essa perspectiva de informações sexuais, de vibes sexuais para pessoas com deficiência, seria voltado novamente a um modelo biomédico, né? Seria voltado, então, quem passaria informações para essa pessoa com deficiência seria um profissional de saúde. Não um profissional, não um professor ou um educador e tudo mais. Então, as informações que são passadas para essa pessoa com deficiência sobre sexualidade são informações biomédicas e também insuficientes, como a gente vai ver mais ali na frente. Um outro ponto, né, é a questão da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos para essa galera. De maneira geral, e aí generalizada no universo de estudos que a gente acabou analisando juntos, eu e a equipe que trabalhou comigo, o que a gente encontrou? A gente acabou encontrando que até tenta-se trabalhar a garantia de direitos sexuais e reprodutivos para pessoas com deficiência, mas essa garantia é uma garantia extremamente fragilizada,
Por quê? Tanto por esses arrogos capacitismos, por capacitistas sendo aí o capacitismo esse preconceito contra pessoas com deficiência, nessa discriminação. E esse capacitismo ele vai se dar desde muito antes da chegada no processo de saúde, como, por exemplo, a pessoa não conseguir não ter um trajeto inclusivo, né? Aí mesmo quando essa pessoa chega no serviço de saúde para pensar um atendimento em saúde voltadas a seus direitos sexuais e reprodutivos, o que essa pessoa com deficiência encontra? Encontra profissionais que não têm informação, o que remete àquela reflexão, né? A sexualidade desse público é incluída no serviço, nos cursos de graduação, nas formações, ou você tem que fazer necessariamente uma especialização, uma pós-graduação para lidar com esse tipo de tema, né? Mas aí vamos lá, essa pessoa com deficiência, ela chegou no serviço de saúde, ela encontrou um profissional que tenha informação e que tenha tato para lidar com seus direitos sexuais e reprodutivos. Ela encontra nesse espaço barreiras físicas e tecnológicas, por uma falta de equipamento inclusivo. E isso dificulta e fragiliza, por exemplo, exames, exames e procedimentos que ajudariam essa pessoa com deficiência em relação à garantia de seus direitos sexuais e reprodutivos. Além do mais, as barreiras atitudinais também são observadas, e elas são observadas interseccionadas com a questão de gênero e classe. Porque, por exemplo, a experiência de mulheres, geralmente, né, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a discussão ela volta-se muito mais à questão dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres. Só que aí, quando a gente vai trabalhar com homens, essa discussão ela é muito... ela já é um pouquinho mais rebaixada, assim, sabe? Então, por exemplo, muitos homens acabam não chegando nesses locais para pensar saúde sexual, e homens com deficiência, quando chegam nesses locais para pensar direitos sexuais e reprodutivos, eles são discriminados, acabam sendo agredidos por esses arrogos capacitistas e por essas barreiras atitudinais, né? A questão da classe também acabou emergindo na literatura, por quê? Porque a pobreza ela acaba sendo um fator de risco para uma deficiência, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa pobre, ela acaba estando em risco para passar por situações que causem uma deficiência, um acidente, por exemplo, um acidente de trabalho, ou coisas nesse sentido. E aí a deficiência acaba sendo um fator de risco para a pobreza. Não tem esse ponto, tem essa linha de construção, né? Pobreza sendo fator de risco para deficiência sendo fator de risco para mais pobreza. E aí, muitas vezes, as pessoas com deficiência acabam não conseguindo chegar a serviços de direitos sexuais e reprodutivos por conta da pobreza, né? E também pela própria falta de informação sobre o que seria um direito sexual e reprodutivo, né? E aí, nas nossas análises, amplamente questões de direitos sexuais e reprodutivos foram discutidos para mulheres com deficiência, voltados ao tema da gestação. E a gestação acabou sendo uma vibe muito problemática e muito contraditória para pessoas com deficiência. Porque, por exemplo, estudos da África, do continente africano, né, e aí eu digo África enquanto continente porque foram alguns países que trouxeram essas contradições, mostraram que, por exemplo, mulheres com deficiência tinham desejo pela maternidade, existiam motivações pela maternidade, mas uma questão da maternidade faltava ser justamente a atratividade sexual que essa mulher poderia ter para com os homens, né? Então, a capacidade de engravidar, né, é que vai me tornar uma mulher completa para ter um relacionamento. Isso no continente, em alguns países do continente africano, como Uganda, por exemplo. Em países europeus, e eu não lembro exatamente qual país europeu, acho que foi França. A motivação dessas mulheres com deficiência para a gravidez já era bem baixa. A galera já não mulheres com deficiência já não apresentavam esse desejo tão à flor da pele pela maternidade.
né? Então, essas contradições foram observadas em relação à questão dos contextos sociais, né? Tem um ponto importante, é que, assim, para as mulheres que desejavam a maternidade, a, a maternidade acabava sendo um pouco mais difícil por conta da questão da deficiência, da questão das barreiras sociais, dessa interação, né? Mas também pelo despreparo e pelo desincentivo de profissionais de saúde. Profissionais de saúde desincentivavam mulheres com deficiência a ter filhos. E isso era sustentado pelo mito de que mulheres com deficiência vão necessariamente gerar filhos com deficiência, crianças com deficiência. Todo esse bojo, né, todas essas questões acabam dificultando o acesso e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos dessas mulheres. E quando se fala de direitos sexuais e reprodutivos de homens com deficiência, eu não sei para onde vai, porque a gente acabou não... Nenhum dos 81 artigos analisados tratava sobre essa questão. Nenhum. Né? Então, essa ausência de discussão sobre isso é tema para a gente. É possibilidade para a gente aqui fazer pesquisa sobre essa questão. E eu sou suspeito de fazer porque eu adoro a pesquisa. Né? Ótimo. Essas questões todas acabam culminando em situações de vulnerabilidade que vão potencializar duas questões, né? A gravidez indesejada, já que não tem informação, já que não tem essa questão toda, não tem acesso, né? A questão de métodos contraceptivos, né? Ou vibes que impeçam uma gravidez indesejada, e mesmo ISTs, né? Porque um ponto interessante é pensar que, assim, que mesmo não havendo um reconhecimento da sexualidade de pessoas com deficiência, essas pessoas são sim ativas sexualmente, né? São sim, e a gente vai observar como ali para frente. Né? Um outro ponto interessante é a questão de LGBTs com deficiência. A gente vai beber uma aguinha rapidinho, tá? Inclusive, vocês também bebam água, tá? É melhor uma pedra no caminho do que nos rins. Melhor uma pedra no caminho do que nos rins. Bebam água. Um ponto importante que acabou emergindo na literatura foi a experiência de LGBTs com deficiência. O primeiro ponto para a gente trazer aqui foi a completa invisibilização das transgeneridades com deficiência. Então, nenhum dos 81 artigos versou sobre transgeneridades e deficiência. Tema possibilidades para a gente, para nós aqui, fazermos a investigações. Né? E aí, o que LGBTs com deficiência acabam observando, acabam vivenciando, né? Os desafios múltiplos em relação à interseccionalidade entre a deficiência, o tipo de deficiência, né? A questão do gênero e a questão da orientação sexual. Então, LGBTs, se uma pessoa LGBT já enfrenta desafios em relação à sua identidade sexual, a pessoa com deficiência que é LGBT enfrenta desafios maiores ainda. Por quê? Porque a comunidade LGBT não consegue reconhecer esses sujeitos como LGBTs. Consegue reconhecê-los como sujeitos com deficiência, mas não como sujeitos LGBTs. Né? E isso culmina em uma falta de apoio, em uma uma rede de apoio desestruturada para pessoas LGBTs com deficiência dentro do próprio meio LGBT. O que acontece? Eu sou LGBT e eu tenho vários amigos LGBTs. Vários. Mas eu não consigo lembrar de um amigo LGBT com deficiência. Eu não consigo lembrar. Isso é um ponto para minha reflexão. Né? Enquanto sujeito, eu, enquanto LGBT, não tenho amigos com deficiência que são LGBTs, ou eu nunca me aproximei dessas pessoas LGBTs com deficiência. Foi algo nesse sentido que a gente encontrou em um artigo, de que a comunidade LGBT acaba não se aproximando desses sujeitos. Não se aproxima e os invisibiliza, tornando a experiência de solidão de LGBTs com deficiência muito maior. Muito maior. E quando a gente pensa de um ponto de vista sexual, o desejo de não relacionamento com pessoas LGBTs sem deficiência para pessoas LGBTs com deficiência é quase nulo.
sabe? Então, assim, a gente encontra uma situação para pessoas com deficiência muito delicada entre os meios LGBTs, entre os grupos LGBTs. Então, é uma situação ainda pior, é uma situação de solidão ainda pior, né? Quando você coloca essa questão interseccionada como por exemplo, vibes religiosas, a família desse LGBT, que é religiosa, acaba trazendo para esse bojo uma outra intersecção que dificulta a experiência desse LGBT com deficiência, pela discriminação baseada em processos religiosos, né? E aí, aqui, trouxemos um outro recorte sobre a experiência de mulheres com deficiência. Essas mulheres... E aí é um ponto importante, né? A interseccionalidade, enquanto ferramenta de análise, foi utilizada, apareceu de maneira bem proeminente nos estudos com mulheres com deficiência. Claro, isso dialoga com o próprio contexto histórico da criação da ferramenta interseccionalidade. Só que aí, um ponto importante é que assim, nenhum dos 81 artigos trouxeram a raça enquanto categoria de análise. Observamos a interseccionalidade entre gênero, deficiência e classe. Observamos, né? Mas a raça não apareceu. Eu achei bastante interessante esse ponto, bastante curioso esse ponto, porque a gente entende, a gente sabe que a raça é um fator de vulnerabilidade, de saúde, vulnerabilidade para violências, vulnerabilidade social e tudo mais. Mas nesse universo de artigo, a gente não acabou encontrando. E aí, para mulheres com deficiência, o que a gente encontrou, né? Que mulheres com deficiência acabam tendo um índice de parceria sexual muito baixo. Muito, muito baixo. Né? No sentido de que uma mulher com deficiência com 35 anos teve um namorado, por exemplo. Né? Durante a vida toda. Experiência sexual com um homem. Né? E aí, essa questão acaba sendo um fator de permanência dessas mulheres com deficiência em relacionamentos abusivos, em relacionamentos violentos, pela crença de que se ele me deixar, e aí a gente está falando também de uma vibe, de um recorte heterossexual, uma vibe de que se ele me deixar, eu nunca mais vou conseguir ninguém na minha vida, então é melhor permanecer nesse relacionamento abusivo do que não ter relacionamento nenhum. Essa vibe foi muito proeminente dentro dos nossos estudos. E aí, o ponto central da sexualidade para mulheres com deficiência foi a maternidade. Não foi o prazer, não foi o autoerotismo, não foi o gosto, não foi o orgasmo, não foi a relação sexual, não foi a relação afetiva, não foi o casamento, foi a maternidade. Foi a capacidade reprodutiva. Né? E um outro ponto importante que a gente também acabou observando foi a questão da esterilização compulsória, incentivada por profissionais de saúde pelo mito de que essas mulheres com deficiência não conseguiriam ser mães ou só gerariam filhos com deficiência. E isso é um horror. Um horror. A experiência de homens com deficiência não envolveu paternidade. Não envolveu. Enquanto para mulheres a experiência central da sexualidade foi a maternidade, para homens a experiência central da sexualidade foi o ato sexual. Foi o ato. Foi poder ter a relação sexual. Né? De maneira geral, né, esses homens com deficiência acabavam sendo compreendidos a partir de um olhar de incompletude. Você não é homem total. Principalmente se este homem com deficiência tiver problemas para ter ereção, né, tiver dificuldades para ter ereção por conta da característica da sua complexidade. Né? E aí, muitos homens acabaram trazendo a preocupação com a performance sexual. Essa performance sexual seria, então, uma maneira de compensar a deficiência. Olha, eu tenho uma deficiência, mas eu consigo transar de maneira loucamente. Então, essa questão acabou aparecendo na literatura, juntamente em relação aos impactos, juntamente com os impactos da disfunção sexual para homens com deficiência, né? Trazendo aí impactos muito grandes para a questão da saúde mental. E aí tem um ponto importante,
aqui sobre a questão da iniciação sexual precoce de homens, né, homens com deficiência, né? Essa seria, então, uma maneira que esses homens com deficiência, que são completos, que não têm potência sexual, que têm que conviver com esses mitos o tempo inteiro, essa iniciação sexual precoce, geralmente a partir de serviços sexuais pagos, né, seria uma maneira de confirmar a sexualidade desses homens. Certo? Então, existe esse contraste, né? Para homens com deficiência, o maior problema, o aspecto central é ter a relação sexual, para mulheres, o aspecto central da sexualidade é a maternidade. Né? E aí, os adolescentes e jovens com deficiência, como é que a literatura vem trazendo desse bojo para pensar a sexualidade dessa galera? Né? Claro, a gente já hoje, principalmente, né, a gente, na verdade, hoje, de uma maneira mais preponderante, a gente já vem observado que a sexualidade para jovens e adolescentes é cercada de tabus e proibições. Né? Para jovens e adolescentes com deficiência, esses tabus e essas proibições são potencializados por conta de todo aquele não reconhecimento que a gente viu ali no começo da nossa discussão. Né? E isso culmina em uma escassez de informação que faz com que esses jovens, que culmina em relações sexuais de risco, em exposições sexuais de risco, tendo como consequência também gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e coisas nesse sentido. Né? Esses jovens e esses adolescentes acabam sendo super protegidos, principalmente pelos seus núcleos familiares, né? Com a perspectiva, a partir da perspectiva de que quanto mais esse adolescente, quanto menos esse adolescente souber sobre sexualidade, mais ele estaria protegido de processos de violência. Então, a não informação seria uma maneira de proteção para com esses jovens com deficiência e adolescentes também com deficiência. E aí, um ponto nessa questão é que, de uma forma ou de outra, esses jovens aprendem sobre sexualidade. Né? E a literatura apontou que a pornografia é um dos principais mecanismos de aprendizado sexual para estes jovens e adolescentes. Certo? Trouxe também um ponto sobre a questão do corpo. Esse corpo que ele é vigiado, né? Corpo que é disciplinado. Por exemplo, aí a não sexualização, a assexualização. Né? De maneira geral, a gente já vê aí uma disciplinarização, quase que não sai a palavra, né? Um controle social do corpo de pessoas com deficiência através de saberes médicos, né? Aí toda a questão das intervenções medicamentosas, a heteronormatividade também, né? E toda a vibe de silenciamento que esses corpos passam, certo? Em relação à sexualidade, esse silenciamento ele é mais observado em relação a essa falsa ideia de proteção, né? E eu digo, e aí falsa é uma colocação minha. Bom, essa falsa ideia de você não estar protegendo uma pessoa quando você nega informações a essa pessoa, né? Um outro ponto é que por estarem fora de um padrão físico corporal, né, funcional ou dentro da norma, né, de funcionamento corpóreo biológico, essa questão impacta os significados que esses sujeitos constroem sobre sua sexualidade, sobre como eu não tenho esse padrão físico, eu não sou um sujeito que seria atrativo sexualmente, né? Como a mídia também não explora a sexualidade dessas pessoas em veículos de comunicação, essas pessoas com deficiência acabam não se identificando, não se percebendo como pessoas sexuadas, pessoas passíveis de serem passíveis de atração sexual, né? E claro, aqui a gente precisa considerar o recorte de gênero, porque mulheres são muito mais atingidas por essa questão do que homens, né? A questão da educação sexual também emergiu na literatura, né? No sentido de que a ausência de temas sobre educação sexual de pessoas com deficiência, né? E essa ausência de temas forma professores fragilizados para esse tema.
Mas, claro, devido à diversidade de artigos e de contextos de países que a gente encontrou, a gente também encontrou estudos que tratam de educação sexual para pessoas com deficiência e formação de professores, mas essa educação sexual e essa formação de professores acaba sendo focada em modelos biomédicos, né? E desconsidera outros aspectos da sexualidade. Então, quando tem educação sexual, é focado em questões biomédicas, né? E esses jovens e adolescentes que requerem educação sexual, eles têm, que estão na escola, que estão em processos educativos, eles requerem informações sobre sexualidade, né? E foram elencados alguns blocos de informação que a literatura trouxe sobre o desejo desses jovens, desses adolescentes com deficiência em relação à sexualidade, sobre os desejos de informação, desculpa, né? O primeiro, a questão comportamental e sentimental, né? Como é estar apaixonado? Como eu sei que eu tenho crush naquela menininha, naquele menininho, né? A questão de aspectos biológicos também, né? Como é que é estar excitado sexualmente? O que é uma doença sexualmente transmissível? O que é uma infecção sexualmente transmissível? Métodos contraceptivos. Eu achei bastante curioso que um artigo trouxe informação de que os adolescentes que participaram, né, da pesquisa tinham dúvidas se a pílula do dia seguinte prevenia o HIV, né? E outros adolescentes tinham dúvidas sobre como que colocava a camisinha, sobre se podia usar a mesma camisinha em mais de uma relação sexual, se era obrigatório usar camisinha em sexo anal, se tinha que usar camisinha para estimulação sexual com o dedo, para masturbação, né? Pensando meninas, pensando adolescentes, pensando meninas mesmo, né? Então, eram dúvidas que esses adolescentes têm interesse em saber, né? Outros blocos de informação foram a questão de orientação sexual, de violência sexual também, a questão da pornografia e também de serviços sexuais. Como é que faz para pagar um serviço sexual? É perigoso? Quais são os serviços sexuais que estão disponíveis? Né? E aqui, alguns artigos também elencaram alguns entraves para pensar a educação sexual. A família, como a gente discutiu ali atrás, essa questão moral, né, da sexualidade, de proibições, de tabus sobre a sexualidade e também as dificuldades pessoais de alguns professores, né? Um estudo trouxe essa questão, tinha alguns professores que tinham formação, mas não sabiam, não tinham tato, não tinham esse jogo de cintura, né, para tratar do tema com pessoas com adolescentes com deficiência, né? E aí aquele estereótipo, né, de que quanto menos jovens com deficiência souberem sobre sexualidade, mais protegidos esses jovens estariam, certo? A questão dos relacionamentos amorosos também acabou emergindo na literatura, né? Devido a essa questão do corpo, não ser esse corpo que está que atinge as normas de funcionamento ou mesmo normas de beleza sociais, né? Muitas pessoas com deficiência acabam sendo escolhidas como parceiros amorosos a partir de sua personalidade. E acabam também escolhendo parceiros amorosos com deficiência a partir da personalidade, né? Existe também um mito de que pessoas com deficiência só possam se relacionar com pessoas com deficiência, né? Ou de que um outro mito também que emergiu na literatura é o mito de que se uma pessoa sem deficiência, dita sem deficiência, se relaciona afetivamente com uma pessoa com deficiência, essa relação só existiria por interesse, por exploração, né? Ou mesmo por violência, né? Outros estudos também elencaram a questão de que pessoas sem deficiência não têm muito interesse em se relacionar com pessoas com deficiência. Tudo isso culmina em processos de solidão muito forte em pessoas com deficiência, tá? E a questão do serviço sexual. Esse foi um ponto que emergiu na literatura. Gente, vamos beber água, viu? Vamos beber água. Melhor uma pedra no caminho do que nos rios. Dani, só para te sinalizar também, nós temos mais alguns minutos, vamos até 10h30, né? Tá? Ai, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Eu espero que vocês tenham reconhecido o meme, tá?
Mas vamos lá. Vocês me escutam? Pensando na categoria serviços sexuais, né? O que a literatura trouxe para a gente pensar, para a gente se provocar sobre essa questão? O primeiro ponto é a questão da desmistificação do que seria o serviço sexual. Comumente, a gente entende o serviço sexual como como a prostituição, a lá mesmo penetração, a lá ato sexual, né? Só que aí, para pessoas com deficiência, existem serviços sexuais que não envolvem penetração, por exemplo, né, que não envolvem o coito, o ato sexual em si. Por exemplo, existem serviços sexuais que são voltados a massagens, a pessoa fica lá pelada, a pessoa com deficiência fica pelada e o profissional, na verdade, o profissional não era chamado de massagista, no artigo chamava o profissional de profissional sexual mesmo, né? Então, esse profissional sexual fazia estimulações no corpo da pessoa com deficiência, e isso não envolvia penetração, né? Envolvia masturbação, mas não envolvia penetração. É um tipo de serviço sexual que foi relatado na literatura como buscado por pessoas com deficiência, né? E existem motivações para a busca desses serviços sexuais, né? Como, por exemplo, a questão da descoberta do corpo, a questão do prazer, a questão da conexão. Muitas pessoas, e aqui a gente vai falar, claro, de dates, né? Muitas pessoas com deficiência acabavam buscando serviços sexuais, não para estimulação do corpo, mas para sair com a pessoa. Vamos jantar? Né? Vamos dar um rolê, vamos ter um encontro, e aí a pessoa com deficiência acaba pagando por essa questão. E aí, Dani, tu um me pensamento de escuta? gênero aqui, porque o público com deficiência que busca por serviços sexuais, em sua maioria são homens, né? Já que a sexualidade para mulheres com deficiência está ali mais centralizada na maternidade. Né? O que não significa que esses homens também não busquem por serviços como ato sexual mesmo, tá bom, gente? Tá? Mas o serviço sexual vai para além do ato. Né? Foram observadas também barreiras de acessibilidade em relação a locais de oferecimento de serviços sexuais. Né? A gente está falando aí de cabarés, vamos utilizar essa expressão. Né? Que esses cabarés acabam não tendo acessibilidade, a pessoa com deficiência não pode entrar nesse espaço. Né? E agora, voltado a esse estudo sobre os cabarés, né? Muitas garotas de programas, profissionais do sexo mesmo, que trabalhavam com o ato sexual em si, né? Relataram que ficaram surpresas quando uma pessoa com deficiência buscava os seus serviços e que ela não sabia o que fazer. Elas não sabiam o que fazer. Como é que eu faço? Para onde que vai? Então, ficava sendo constrangedor e muitas dessas garotas de programas recusavam atender pessoas com deficiência para o ato sexual, né? A literatura também acabou relatando que existem muitos benefícios de serviços sexuais bem prestados a pessoas com deficiência. Em alguns países da Europa, existem profissionais sexuais que são treinados para atender pessoas com deficiência. Esse treinamento, ele vai desde como ter uma relação sexual com uma pessoa com deficiência, a partir do tipo de deficiência que a gente está ali observando, ou mesmo quais serviços sexuais poderiam ser oferecidos para pessoas com deficiência que não envolvessem a penetração em si, né, ou o coito em si. Um ponto importante é que quando esses profissionais bem treinados atendiam pessoas com deficiência e atendiam de maneira bem atendida, né, de maneira satisfatória, isso trazia muitos benefícios para pessoas com deficiência, né, como, por exemplo, a aceitação do corpo, a percepção do seu corpo como um corpo sexual, e isso elevava a autoestima, o próprio orgasmo e coisas nesse sentido. Mas essa questão acaba tendo um atravessamento de classe. Porque esses serviços sexuais eu vou colocar assim, serviços sexuais prestados em excelência, né? Porque requerem treinamento, requerem coisas nesse sentido, são muito mais caros. Então, é muito mais caro contratar um profissional sexual,
um profissional do sexo, que não necessariamente é um garoto ou uma garota de programa, mas um profissional sexual mesmo, né? É muito mais caro do que ir lá no cabaré, por exemplo. Mas muito, muito, muito mais caro. Tá? Ótimo. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Alguém quer fazer alguma intervenção? Nada? Se não tiver... Daniel, tá escutando? Daniel. Dani, tu escuta? Algumas discussões... Eu acho que o Dani não tá escutando, gente. Sobre a sexualidade de pessoas com deficiência. Quando a gente olha, por exemplo, para esses grandes contratos internacionais, né, como como estatutos, como a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência e tudo mais, a gente acaba observando questões mais gerais, assim, né, da não discriminação da pessoa com deficiência, da inclusão da pessoa com deficiência, da acessibilidade em todos os aspectos, da garantia de todos os direitos. Então, a gente vê uma inespecificidade de temas em relação à sexualidade. A gente acaba tendo esses contratos internacionais que são muito abrangentes, por serem abrangentes, acabam sim, em algum nível, em um nível ou em outro, tocando no tema da sexualidade, mas especificadamente não tocam, acabam não trazendo para o bojo essa questão, né? O que culmina em legislações de países também muito fracas, né? No sentido de que as políticas de direitos sexuais e reprodutivos acabam sendo voltadas para pessoas sem deficiência. Pessoas com deficiência não são assexuadas, então por que elas vão fazer? O que elas vêm fazer aqui? Né? Então, ainda há assim, algumas tentativas aqui na América Latina, como por exemplo na Costa Rica e na Colômbia, de terem políticas sobre direitos sexuais e reprodutivos voltados a pessoas com deficiência. Né? Mas essas políticas são avanços, sim, mas são políticas que são voltadas somente à vibe biológica, somente à vibe biomédica. Não a outros aspectos, como a gente conversou aqui, relacionamentos, casamento, maternidade. A maternidade sim volta, mas a uma vibe reprodutiva. Né? E aí, aonde que fica a vibe da interseccionalidade na nossa discussão? Esse aqui é meu último template, tá bom, gente? Eu já vou liberar a fala, prometo. Né? É claro, é observado que a interseccionalidade ela é uma ferramenta historicamente aplicada à experiência de mulheres. Na nossa discussão aqui, a gente observou que a interseccionalidade foi aplicada a mulheres e a LGBTs, principalmente, e não a homens. Né? E não a experiência de direitos sexuais ou de sexualidade de homens. Né? Então, esse é um ponto que a gente pensar. Né? Claro, houve também a questão da ausência da categoria raça. Gente, pouquíssimos estudos brasileiros, pouquíssimos, que tratassem da questão da sexualidade de pessoas com deficiência, ou quando tratam desse tema, tratam a partir da análise de uma revista. Dois pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina fizeram um artigo assim, que analisou como uma revista voltada ao público com deficiência retratava a sexualidade. Mas pouquíssimos artigos iam conversar com pessoas com deficiência para discutir como que funcionava a sexualidade, como que a sexualidade era vivenciada ou entendida. Né? E aí a minha sugestão é que a gente rompa com esse paradigma positivista, né, para compreender e usar a interseccionalidade para compreender as complexidades, né, de todas essas questões envolvendo a sexualidade, porque a deficiência, ela assim como a sexualidade, são produtoras de subjetividade, né? E aí, claro, é importante entender a sexualidade como uma força política. Quando a pessoa com deficiência reclama a sua sexualidade, ela está reclamando um direito. Quando a pessoa com deficiência vem e fala, eu tenho desejo sexual, ela está reclamando a sua existência, o direito de ter desejo sexual, de poder viver sexualmente, como qualquer outra pessoa. Né? Dito isso, para a gente fechar a nossa reflexão, a gente acabou percebendo que todos esses pontos que a gente discutiu aqui funcionam como um processo biopolítico, como um processo de gestão da vida de pessoas com deficiência que lhes nega
o direito a gozar, gente, por exemplo, a ter um orgasmo, né? Que lhes nega o direito de se apaixonar, que lhes nega o direito de ser transgênero, que lhes nega o direito de ser LGBT, que lhes nega o direito à masturbação, à maternidade, à paternidade, ou coisas nesse sentido. Se pessoas com deficiência já vivem em um estado de exceção no nosso país, no sentido de que seus direitos lhes são dia após dia negados, né? Inclusive são direitos que tentam retirar dessas pessoas com deficiência, à lá governo Jair Bolsonaro, né? Quando a gente volta à questão da sexualidade, a exceção o estado de exceção, ele claro, pensando no conceito de estado de exceção do George Agamben, é permanente, sabe? É algo permanente. E isso é muito problemático. Tudo bom? As reflexões que eu trouxe para a gente, elas se encerram aqui, tá bom? E eu quero agradecer essas 3 pessoas fantásticas. O Matheus Alves, que foi o meu orientando de PIBIC durante o meu doutoramento na Universidade Federal de Santa Catarina. A Fernanda Souza, que formou na mesma faculdade que eu, foi também minha companheira ali de laboratório no Laboratório de Desenvolvimento Humano e Educação da Universidade Federal do Amazonas. Hoje é mestranda em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Maravilhosa, maravilhosa demais. E a Aline Lima, que está aqui no nosso encontro, que também faz parte do grupo de pesquisa ali dentro do Laboratório de Desenvolvimento e Educação da UFAM. Sem essas 3 pessoas aqui, gente, esse bojo de discussão que a gente trouxe para cá hoje não seria possível. Então, equipe, meu muitíssimo obrigado. Mas minha nossa, obrigado demais. Vocês foram sensacionais. É isto. Deixa eu interromper aqui a gravação para passar a palavra para vocês. É isto. Pessoas, essas foram as reflexões que eu gostaria de trazer. Dani, tu nos escuta? Eu não sei como é que funciona o processo. Oi, Dani, oi todo mundo. tá escutando? Agora, posso passar para você, professora Dani? Como é que a gente faz para abrir a roda? Não estou te ouvindo. Pois é, a gente está tentando há um tempão falar contigo. Não estamos conseguindo. Vocês conseguem ouvir a professora Dani? Eu não consigo. Vocês conseguem? Eu não estou ouvindo vocês, gente. Peraí. Dani, te agradecer. Peraí um bocadinho. Eu vou sair da... Vocês me ouvem? Sim. Então tá, eu vou sair da... Peraí. Ai, tá, gente, eu tava no mute. Se vocês falaram alguma coisa durante... Meu Deus! Se vocês falaram alguma coisa durante a minha apresentação, sim, eu não consegui tentamos. Ouvir. A Aline tentou falar contigo algumas vezes para dizer a hora, quanto tempo tu tinha ainda. Gente, eu tava no mute, mil perdões. Você não se excluiu da sua fala. Que vergonha, gente. Eu tava no mute, eu não percebi. Nos silenciou. Ai, meu Deus, eu peço mil perdões, gente, eu só percebi isso agora. Eu, inclusive, até literalmente com a sua palavra, Daniel. Por favor, né? Não... Ai, que vergonha. Por favor, me perdoem. A gente até percebia que tu queria dar umas deixas, assim, uns vãos para a gente entrar, mas a gente não conseguia. E imagino que vocês foi ótimo te ouvir. Foi uma manhã com um professor, né, muito preparado, um pesquisador muito preparado. Te agradecer muito pela aula, né, pela partilha generosa da tua pesquisa. Com certeza traz para o cenário, né, do campo dos estudos da deficiência temas atuais, atualiza esse campo. Então, a gente está contente, né, o projeto Entre Artesanias, que tu faz parte, né, que tu é um membro, então, um dos corações. A gente está muito feliz de te ouvir, de fazer esse encontro aberto. Esse encontro vai ser disponibilizado no YouTube, né? Como a gente já está encerrando, já vou falando algumas questões bem práticas, e aí, se alguém quiser ainda bater um papo,
a gente passa uns minutinhos, mas esse encontro vai ficar no YouTube, no canal do Entre Artesanias. A gente tem também um Instagram e logo lançaremos um site. E esses materiais ficam, então, para pesquisa, para acesso amplo, né? Porque é esse o lugar que a universidade deve ocupar de produção de conhecimento, e acho que o Daniel nos presenteia, né, com uma pesquisa super atual, né, necessária. Pensar o campo da deficiência com essas ações, esses enlaces, né, diárias, entre perspectivas, entre experiências, e deixo, então, para quem quiser fazer perguntas, mas já agradecer muito, muito. Foi incrível a tua fala, foi muito bom mesmo. Não sou suspeita, porque conheço o Daniel há pouco, né? Então, passo a admirar mais agora ao te ouvir nesse lugar de pesquisador, professor pesquisador. Ai, gente, eu tô morrendo de vergonha. E uma pessoa comentou aqui, né, a vivência da experiência de silenciamento, né? Em prática, é isso que pessoas com deficiência vivem. Eu peço 1000 desculpas pelo entrave tecnológico, porque eu realmente não vi essa questão. E realmente, professora Daniel, eu deixei umas deixas, né? Por favor, falem comigo, por favor, venham e tudo mais. Mas desculpa. Sônia, quando você vir esse vídeo... enfim. Mas, enfim, alguém tem alguma questão que queira trazer para a gente discutir junto? Carla, pode falar. Primeiro, te parabenizar, Daniel, que foi linda a tua fala. Eu peguei um pouquinho atrasada, mas tudo que peguei me encantou muito. Dizer que acho que é um tema importantíssimo, né? Quando a gente pensa a sexualidade desse indivíduo, a gente já quebra paradigmas importantes aqui, né? A gente deixa de pensar essas pessoas como o anjo azul, como a bênção, né? Como o ser inanimado que tem ali. Então, a gente já consegue mexer aqui em várias perspectivas, né? Do próprio indivíduo, do sujeito, da família, dessa constelação, né, que está em volta. Eu acho que é importantíssimo a gente pensar sobre isso, né? E já discutir isso em formação, né? E já discutir isso quando essa criança nasce, né? Para poder essa família olhar para ele de uma outra forma. E te dizer que eu acho que a experiência, para mim, nada acontece por acaso, né? Acho que a gente precisa vivenciar algumas experiências na vida. E essa que a gente vivenciou aqui hoje, de tentar te abanar, de tentar falar, né? Acho que ela foi importantíssima para a gente perceber a angústia que é, né? Esse sujeito que tem uma voz, mas ele não tem escuta, né? Então, como a gente vivenciou a exclusão na pandemia, a gente vivenciou hoje aqui também essa experiência, né? Então, acho que tudo vem para nos melhorar um pouco na nossa caminhada, né? Para a gente poder entender. Então, não fica chateado. Eu acho que ela foi, mesmo sem tu ter essa intenção, essa experiência foi muito importante para a gente ter esse sentimento. Então, tu tá de parabéns, viu? Obrigado pelo feedback e pela construção de significado, Carla. Muito obrigado mesmo. Tá bom? Maria Alice, bom dia. Bom dia, olá. Eu sou Estou aqui, tá ouvindo? Estou ouvindo. Você fez a mesma carinha que nós fizemos quando você não conseguia ouvir. Eu sou professora no momento da URGS, sou cedida para a URGS pela Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? E no Rio eu tenho uma disciplina Deficiência e Família, que eu dedico metade da disciplina para falar de sexualidade, convido até mães de alunos, né, que os meus alunos conhecem da graduação, e é um tema muito difícil de se falar, muito difícil, né? Dentro de escola pública, então, quando a gente quer, de ensino fundamental, que a gente quer reunir as mães para falar, é um impedimento, né? Não se pode, é um tabu mesmo. E quanto a essa invisibilidade que você fala, né, essa invisibilidade está muito presente, as pessoas às vezes não percebem isso. Eu tenho alunos que, como nunca viram, nunca tiveram contato, isso que você falar do contato, de conhecer, entram no mundo, como eles mesmos dizem, completamente novo, e a gente se admira disso,
né? Minha universidade no Rio de Janeiro fica do lado, não sei se você conhece o Rio, fica ao lado do Instituto Benjamin Constant, que é um prédio imenso, tudo ao redor tem sinais sonoros, piso tátil, tudo. As pessoas cegas com bengala andam dentro daqueles ônibus e tem alunos que simplesmente não veem, não sabem que estão ali. Né? Alunos que chegam à universidade, andam por aqueles espaços e não percebem. Percebem quando entram, descobrem, quando entram na disciplina de educação especial. Então, essa sua fala hoje, essa sua empolgação, empolga a gente também. Eu queria, não sei se você conhece, eu queria recomendar, eu sou uma viciada em filmes, eu gostaria de recomendar 3 filmes para esse público que está aqui nos assistindo, né? Do Luto à Luta, que vai falar sobre sexualidade das pessoas com Down, né? As Sessões, que conta um fato verídico também sobre um rapaz que teve paralisia cerebral e ainda necessita, né? Teve paralisia infantil e ainda necessita ficar dentro de um pulmão de aço, e ele, para se sentir completo, ele é um jornalista, ele consegue se formar em jornalismo, ele precisa da vida sexual. Então, é muito interessante, e a excêntrica família de Antônia. Né? É um filme de 1995, vale a pena, porque apresenta essa sexualidade com uma necessidade, né, a uma qualidade de vida. Então é isso, quero te agradecer, muito feliz em te conhecer, foi ótimo. Gente, então, a professora Dani, alguém tem mais alguma outra colocação? Alguma outra provocação? Então, tá me ouvindo? Sim. Então, eu sou aluna da URGS e cheguei até um pouquinho atrasada, porque foi até meio inesperado ali o convite, eu olhei, gente, vou entrar. E eu trabalho na área hospitalar, e essa pauta de hoje aqui, esse debate, me provocou, assim, eu acho que eu estava cega e não sabia, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim, nesses temas, e toda vez que eu me deparo com um paciente com algum tipo de deficiência, gente, agora eu fiquei me sentindo uma vilã, eu fiquei pensando... Eu olho para elas e a primeira coisa que eu penso é, tipo, criança. Por mais que depois, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome de Down, não sei por que remete à questão da infância de criança, mesmo que a gente descobre que tem 35 anos, a gente não consegue lidar de uma forma assim tão natural, né? A gente fica buscando essa questão da infância, da infantilidade. E eu vou começar a ter um olhar mais atento e foi muito bom esse debate de hoje, adorei. Parabéns. Que bom que você foi provocada nesse sentido, viu, Marcelane? Muito sucesso, tá? Alguém mais tem alguma provocação, gente, para trazer para a gente? Eu queria falar, mas eu não sei como é que tá para vocês o meu som, porque eu tô com uma reforma enorme acima de mim. E talvez vocês ouçam várias marteladas aí, marretadas, que a galera hoje está a todo vapor. E aconteceu uma situação aqui que minha câmera desligou e eu não consigo ligar ela novamente. Enfim, bom, acho que o Daniel já me conhece, eu sou o professor Heráclito, da Fabico URGS, e trabalho no campo da memória, da museologia. É uma gostosura te ouvir, Daniel, sobretudo pensando, né, esses aspectos todos que tu nos trazes. E aí eu fiquei pensando nas possibilidades do entrecruzamento com o campo da memória mesmo, né? O direito à narrativa, o direito à memória, a uma memória positivada dessa população, né? Com deficiência. No campo da museologia, a gente tem avançado nas discussões desde os anos 2010, se não me trai a memória agora, sobretudo por pensar, né, o direito à memória LGBT+, né? Hoje nós temos um movimento grande, do qual a URGS também faz parte, mas que é encabeçado pelos colegas Jean e Tony, lá da UFG, né, e por vários outros representantes no Brasil,
pesquisadores, pesquisadoras, né, que pesquisam essa memória positivada, e por que não pensar, né, a memória positivada também das pessoas LGBT com deficiência, né, que aí eu já não, eu me afastei um pouco desse grupo, porque hoje tenho me dedicado com foco mais específico no campo das memórias e da patrimonialização dos clubes negros, e são outras duas colegas que têm trabalhado mais diretamente com essa temática. Mas acho que caberia, talvez, o entrecruzamento, né, dessas pesquisas para pensar as narrativas nos espaços expográficos, nos espaços culturais, né? Tem o trabalho tão significativo do Museu da Diversidade, em São Paulo, né, que vem tensionando também a ocupação do espaço, reorganização de espaço público, e pensar, né, tem o Memorial da Inclusão também, né, tem uma colega que trabalhou muito tempo aí e vinha tecendo alguns debates, inclusive com Leandrinha Duarte, que tu deves conhecer, né, nesse sentido de que os museus também, de fato, cumpram a sua função, né? Então, é só deixar nesse sentido de a gente talvez pensar e adensar, né, a necessidade da memória positivada desses grupos. É isso, Heráclito, muito obrigado pela tua colocação. Professora Dani, eu quero te passar a palavra, então, tá bom? Ótimo, obrigada, Daniel, obrigada a todas as garotas, especialmente aí a Aline e a Miriam, bolsistas do projeto Entre Artesanias, por colocar de pé essas ações. Fica o convite para a atividade da próxima semana, com a professora Carla, que está aqui presente. Ela vai trabalhar a partir das suas experiências e pesquisa com autismo. Então, encerro, agradeço todas pela presença, todos. A gente se vê na próxima semana, às 9 horas. Acredito que será o mesmo link, caso ocorra alguma questão, né? Com o link, olhem nas redes sociais, no Instagram, ou entrem em contato conosco, para quem nos conhece. Um beijo. Muito obrigada, Daniel. Beijo em todas. Tchau, tchau.